Mandei o recado para funcionário, para espalhar para todo mundo. A conversa, né? Mandando um monte de vezes o número do... Como intolerante costuma fazer exclamação, repetindo um monte de coisa. Aí eu mandei tudo pra mulher dele e falei com ele se tá faltando eu tomar vergonha na cara, para ele me ser bem mais claro comigo e me dispensar o quanto antes para eu procurar outro emprego. Que eu não sou obrigado a tolerar nada. E que eu quero meio que nunca mais escrevo pro telefone, que aliás nem meu telefone deveria estar na porta do hotel. Eu mandei ele ficar muito esperto, que ele deveria se atentar sobre mim. Eu penso que eu não estou ameaçando ninguém. E que aliás nem é questão dele se atentar sobre mim, ele se atentar quem ele acha que ele é. E mesmo se atentar sobre mim, caso justiça existisse. Aí avisei pra minha irmã, falei, né? Falei assim, eu tô tão preocupado com o óbito do meu pai que se eu puder hoje eu saio e nem volto. E não tem nada que me prende, fechar a porta e virar as costas e ir embora. Tem de fato, né? Eu arrependi de ter comprado as coisas, aí eu fico sempre pensando em coisas materiais que eu comprei. Eu tenho que voltar a tomar uma culpa, né? Por questão de ter tentado reparar o corpo e mostrar ao longo do tempo aquilo que alguns acharam que eu não estava explicando bem, o que é, né? Você achar que você vai fazer um curso, o que significa um curso de educação física, eles não sabem em nenhum lugar no mundo os cargos que eles estão sentados, que eles estão estimulando, ou a primeira coisa que eles têm que perguntar é de onde a gente vem, como a gente é criado e como era a vida da gente, o que virou setor público, setor privado, as conveniências de jogar todo mundo a desbravar um mercado como se o mercado já não existisse, multimilionário e com categorizações que, sobretudo exata de receituamento, né? O paradoxo da regulamentação. Regulamentação para regulamentação de ninguém, todos eles envolvidos, enquanto mais corruptos e o rabo na cadeira de todos eles, onde tiro não põe, o que dá, né? Aí quer dizer, questões totais que implica, né? R$ 100, né? O que seria isso, né? O que seria ir embora hoje, receber que dia? Que até que prova o contrário, não tem nem ninguém que comprove me pagar. Não posso trabalhar dentro de uma academia para me subsistenciar. Não pagaria nem meu aluguel que ele pagaria se eu tivesse que ficar ali dentro. E olha lá se pagaria. Tem que servir a CREF com acumulado que não defende nada. E na altura do campeonato falar que tem que conversar comigo que é do meu interesse. Que meu interesse? Eu abri um mercado antes de CREF acontecer, com um título que eu acho que quem tinha que mostrar a cara mesmo eram todos os efetivos e todos que se tornaram grades de campo acadêmico e mesmo o mundo inteiro, né? A entender o que de fato eu venho fazendo, porque que o paradoxo, o paradigma de deixar que eu faça e estar com 50 anos nas costas, caminhando por 50 para poder estar passando por tudo isso, com uma carga horária absurdamente enclausurada a troco de nada, para subsistenciar aquilo que, né? Que virou? Não tem emprego certo em lugar nenhum, não tem renda em nada, a renda não resolve nada, não traz segurança, não traz saúde, não traz reparação cirúrgica ao peso do que tem que fazer para sustentar a harmonização para o mundo, sustentar toda a lavagem de dinheiro diária que não vai para o bolso, não vai para o bolso da gente, em nada, nem para reparar e subsistencializar a comida. E olha que eu entendo muito bem o que eu coloco há muito tempo. O que virou justificativa para continuar sendo piores proprietários e pior, porque eu vejo a maioria como trabalhadores foragidos de um monte de coisa que não querem nem saber. E que fingem que trabalham, né? Que aí quer dizer, deixei bem claro que está faltando vergonha na cara minha, né? Então tem coisa que vai mudar bem daqui para frente. Então eu acho que se fosse ele até me dispensava. Seria procurar um emprego na padaria, mandei para a irmã ver, né? Aí falei, se a nossa herança valesse alguma coisa, eu nem aqui estava há muito tempo. Ou seja, né? Aí eu falei, preocupado com o pai óbito, não está declarado óbito, mas talvez amanhã e depois. E o que é preocupado, né? O que é preocupado? O que é o correntismo do defunto, entre toda desgraça alastrada e deixada, que não querem nem saber de onde sai dinheiro para ir e vir, o que estão fazendo com os filhos, que são os estupradores de primeira categoria. E dizer que tem que ter pena deles, não tem não. Não tem mesmo.
né? Aí o que que seja? Quer dizer, numa pauta, né? O que que trabalhar por R$ 40 num horário? Se contar, né? O que que seria comida adicional noturno? Todas as coisas, se fosse avaliar o que que, né? Dividir isso daí para 2 salários, o que que é um salário, né? E as coisas descontadas e aqueles descontos e as coisas que estão indo embora, que não vem, não fica, né? Que até então, final do mês, eu já paguei todas as coisas aqui que não tem que comprar, tem que pagar. Para não dizer, falei que seria separar 180 para pagar as últimas roupinhas que ela me trouxesse, porque é fresquinha e tal. Se fosse pedir, que é só questão de cancelar, 1.180, né? A Luciana, porque o aluguel, as comidas que tá fazendo para mim, eu não tô conseguindo nem... O que eu comprei e botei no congelador estragou. Tem resto de carne para fazer amanhã, porque eu atingi um cansaço que na hora que abre aquele calor eu tô morta, não tô tendo força nem para retomar nada, nem vontade. Querendo ou não, mexer numa quantidade de coisas que eu sei que o meu consumo cerebral é enorme, mas como não tem ninguém que vê nada, né? Os artistas de toda a corte não tem nada a ver com isso, né? Eles nunca estão preparados, estão todos neném de colo, como que eles se recebem eu não sei, né? Aí quer dizer, tem todos esses critérios, né? Mandei uma resposta, mandei para a mulher dele querendo pagar de gostoso. Aí deve ter falado com ele, aí ele fez a leitura agora, porque até então estava como se gera um sistema de punição. Boto meu telefone pessoal aqui na frente, sou acostumado a responder com meu telefone, fico pagando de gostoso para cima de mim. Não considerem absolutamente mais nada. Se fosse ele agora, me mandava embora mesmo. Aí quer dizer, né? Chega no final do mês, você ter todo um plano de retomar algumas coisas, seria procurar um outro emprego em algum lugar, trabalhar na padaria de novo, voltar a ser maltratada de novo também, né? Entre trabalhar de manhã ou chegar em casa mais cedo, trabalhar o dia inteiro. Que hora seria conseguir, né? Pelo menos dormir em casa, conseguir malhar de manhã, né? Ai, ai, saco cheio. Ou seja, não tem nem parâmetro para poder... Aquilo que nem é considerado receber, você não tem nem parâmetro para nada. Cada vez se torna mais lixo de todo mundo. Ou seja, um macaco tirou uma onda com a minha cara, que eu já deveria ter imaginado, que num dado momento você vê destituída de tudo e fala, eu vou fazer leve o que sobrou, eu vou tentar compartilhar, por que não? É o que sobrou, deixa que sabe de mim, guarda isso aqui para mim, veja isso. Eu posso imaginar que é a situação de muitas pessoas, né, sobre várias condições, o que é a má fé dos outros, achar que é sozinha, achar que, né, depois pagar ainda de defensor, fingindo defensor tardiamente, quando nem o tempo soube aproveitar, sendo tão pior a distância, tão igual a distância que imagine-se perto que já teria feito, pagando de novinho, jovenzinho, né? Porque quando nessas horas você sempre tenta retratar o que é ter alguém no seu ombro, no seu lado, ou que aliviasse, ou que sobre um critério de intimidade, né? Tipo, a coisa não tem um fundamento final, não pode ter, que num dado momento a fé abre as portas para tudo quanto é lado. Aí você vê o quanto que ridículo é, não aguento nem olhar para o que tem no meu telefone armazenado, que caso que está lá do outro lado pode aparecer na minha porta, né? Como toda criminalidade de tudo que está em aberto para qualquer um ver a qualquer modo e achar que pode falar o que bem quiser, e que nenhum desses chamadores, né, apontadores de revolução, reforma, caralho a quatro, nenhum deles vão sem força armada, sem salário de classe dominante, não bota os filhos deles no prego, a mulherzinha deles não pode, são tudo macho alfa. Eu continuo mandando recado para todo mundo junto, uma hora ou outra vou lá dar uma desbloqueadinha e aí? Ainda que eu também já tenha me despedido, não faz diferença. Meu nome está em jogo. O meu perfil restrito está sendo invadido por todo mundo. Está tendo visualizações internas, tudo. Entra e sai gente de tudo quanto é lugar, inclusive que está em volta de mim, que eu vejo na rua e que eu já apontei. Isso é muito sério, dormir com tudo isso, achar que vale a pena, nem o pouco que sobra ali carregar numa sacolinha, já não me vejo nem usando, não consigo. Entendeu? Já é uma complexidade de coisas. Eu sou uma pessoa que era para estar recebendo para tudo isso, era recebendo até para fazer esforço.
Todos os lugares isso acontece, entendeu? De saco cheio mesmo, entendeu? Jogada de grupo, jogada do Brasil. Por isso que eu estou estendendo isso para o mundo inteiro mesmo. Para quem está aqui dentro, finge que não está aqui dentro, rouba daqui para levar para lá, porque os que vêm de lá de fora, nenhum pisa aqui dentro se não tiver emparelhado, armado até os dentes. Aí pergunta para quem está aqui dentro, para quem está aqui fora, né? Porque é tudo do exterior. Porque todos eles, né, chamar os de fora, eles têm ambições internacionais, como mesmo vivem isso. Então chega num horário que o Brasil tem que o quê, né? Dividir, né, entre uns que já devia estar tudo morto há muito tempo, que eles não têm nada a perder enquanto usufruir os méritos desse jogo literalmente mortal. Eles é que deveriam me responder o que é um jogo mortal, que eu não estou jogando não. Não joguei em momento nenhum do meu dia, né? Aí pergunta se os do céu lá de cima vê tudo como um jogo, né? Ou que eles acham poder fazer no inferno absoluto, né? Aí quer dizer, o que é o plano B da coisa, né? Entre irmãozinhos e todos eles dando show. Tem pra onde mexer, não tem como fazer nada com leveza, com prazer algum, ainda que você vai levando, vai ficar tomando esporro dos outros, vai tomar no cu, entendeu? E mesmo eu deveria ter guardado todo o dinheiro, mas como que eu recomeçava? Olha, quando eu olho para trás, eu abro aí, eu mandei um recado para ele se antenar bem sobre mim. Deve se antenar mesmo, porque eu estou fazendo uma coisa em rede, né? Que é a conveniência de alguns achar que são muito espertos, muito ameaçadores e não sabem amarrar determinadas causas. E desde quando eu vim para qualquer lugar ameaçar pessoas, fazer o que é meu, ter carga de coisa que eu não recebo para isso, e eu continuei demonstrando que em nenhum momento da minha vida eu acatei nenhuma forma de corrupção e eu estou de saco cheio de pessoas acharem que pode pesar em mim e me estimularem a ira para tomar comportamentos que eu não tomei, a não ser defender uma mãe que ninguém me defendeu e que ela deveria estar morta há muito tempo, junto com outro demônio lá. Porque é uma filha da puta, ainda fica perguntando por mim todo dia, vem com teoria de que é que visitar. Eu tô protetivada, vamos assim dizer. O quem tá pediu um protetivo do mundo inteiro agora, né? O que é respaldo? O trânsito e a subsistencialidade. Que lidar com tudo isso e atingir essas máximas, botando tudo fora, fazendo conta, pegando dinheiro a juros, pagando tudo no esforço, igual eu fiz, para me deparar que literalmente estava sendo absurdamente roubada e enganada. Porque se ninguém acredita nisso e não tem respaldo algum para isso, né? O paradoxo da regulamentação e da não regulamentação. Você não tem quem controla, uns querem ser livres, quem quer ser livre para ter trânsito, para enganar os outros, que eles não botam a cara como eu estou botando assim. Eu não vi nenhum deles respondendo. Eles respondem aqueles que eles não consideram. Aí quando você faz a pergunta que tem que responder, até hoje a resposta não chegou. Não chegou de campo acadêmico, não chegou de CREF, para poder me destruírem de todas as formas possíveis e mandar um monte de gente me destruir no Ministério Público, que a quantidade de documentos que eu mandei, que nunca peguei da vida deles, documento da minha casa, meus direitos, só precisam entender que você tem um problema pedindo socorro, ou seja, falsos advogados, falsos regulamentadores, falsos na área, todos falsos. Ambições próximas quando eles do próprio rabo quando eles estão enquadrilhados, e aí eles, né, se enchem de habilidade, se tornam habilidosos, né? Golpistas, cortantes, tudo que puder imaginar. Aí o que é você parar no meio de um bando de demônios, não tendo essas habilidades? Aí eu percebi quais são as habilidades. As melhores habilidades é a habilidade da verdade. Você abrir as entranhas de todo mundo, você já tem que começar perguntando por que eles não dão a bunda em casa se estiver dando a bunda. Até começa assim. Como os bons de foda, você tem que começar perguntando que horas, que qual deles dá o cu, qual come quem dá, né? Que é uma situação que fica bem embutida aos criminosos de achar que são espertos e o que é que, como é que as coisas partem dos hábitos sexuais, acima de qualquer coisa. Etiquetado de coisas que não fecha a folha é dos hábitos sexuais, de estarem praticantes e não praticantes, e como praticantes que a coisa fica, entendeu? Aí você tem que ser destituída ao máximo, sabe? Bem chateada mesmo. Tô com sono, tá meio friozinho, tá, não sei, tô com fome, mas não tô. Mandei um recado mesmo. Começou de novo querer montar em mim, tá bom não, meu filho, tá na hora. Não sobrou não, mas vou pagar, quer dizer, eu tenho que receber
uns 2.600 e pouco. A quem justifique isso tá enrabado na semana que tem que virar noturnamente. Eu contei menos, subtraí contando 24, sabendo que eu teria direito a 2 folgas mais até o final do mês. Aí um tal do trabalhar em janeiro, mas o negócio já começa, né? Já quer dizer, a menina teve folga essa semana, eu tive que cobrir 1 hora a mais, eu não tive. Essa eu já tenho que receber. E semana que vem, mês maior, esse negócio de mês maior e mês menor, emenda um pedaço de uma semana que não tem um pedaço do outro, e se ainda trabalha mais, recebe menos. É. Brincadeira não tá pequena, né? Tá não. Encostar aqui um pouco, amanhã vai ser outro dia. Tá achando que eu tô doloridinha, tá ele achando demais que é muito gostoso, coitado. Que é muito rei da cocada, sendo que o que é falado dentro dessa cidade, de como que ele se fez da noite pro dia, o irmão botou ele para fazer. E as coisas que eu venho olhando aqui há muito tempo nessa cidade, de onde mesmo algumas coisas acontecem. O pacote coisa total dessa merda. Aí sobrou mesmo eu parar tudo. A droga ainda tá segurando, vamos assim dizer, né? Tá estabilizada a questão do hormônio em si, ou ele tá usando como um efeito antidegenerativo, entre aspas, né? Porque eu tô absurdamente cansado. Aquele calor de ontem, anteontem, é uma merda do caralho. Que inferno absoluto. O que foi ontem aqui? Vontade de desaparecer quando você acorda. Nossa, desaparecer totalmente. Entendeu? Quantos anos eu conheci o inferno. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter entrado num campo acadêmico brasileiro. E a quem justifica onde que é, onde que não é, né? Mas tem que colocar o que é, de fato, o campo histórico onde eu transitei nessa vida, né? Tem que perguntar aos demônios onde eles acham que existe outra vida nessa vida, que a gente não tem que duvidar das outras deles. Que a gente não é considerado em nada em lugar nenhum, né? Então, quer dizer, eu não posso trabalhar na minha área. É como se eu estivesse invadindo uma coisa que quem fez diagnóstico do mercado sabe todos os ladrões, o que os efetivos não fizeram, o que CREF nunca fez, o que eu fiz sem bacharelado, a pé, a considerada aquela a fudida do interior, tudo a pé, e todo dia era uma despedida. Os problemas familiares, eles existem desde quando eu nasci. Inferno infinito. Desde quando eles separaram, então foi um inferno infinito. Porque num dado momento, aparentemente, né, tinha-se uma vida, o que era a vida dele, a vida da mãe, entre o ir e vir da casa da avó para a mãe ser enérgica, não querer filho na escola, ensinar, nem isso e aquilo, ainda que era toda muito acelerada e casa limpa, comida tempo e a hora, um monte de coisa, mas já era um inferno bem cansativo para cima de mim como primeira filha e neta, e teoria de que minha avó roubou dela, conveniência dela. O que seria de mim naquele Rio de Janeiro com esses dois satanás? Aí quer dizer, um satanás querendo pagar de gostoso no caixão do outro. Já estão os dois, né? E o que sobra? São tão filhas da puta. Tão filhos da puta. Imagine se a mãe... Vamos ver o que vem agora. Imagine se a mãe tivesse com o usufruto da oficina. E aí que o tio fala que o usufruto é dela. Se ele tiver morto, sobraria ainda... Né? O que vai... Vamos ver o que vem agora. Ou seja, provavelmente em uns 2 dias eles vão desligar os aparelhos lá. Já comunicou porque é para despachar, para botar o próximo lá de molho, né? E o que vem, né? Ou seja, né? O que é um tal do dinheiro amaldiçoado, ou o que achar que pais são bonzinhos quando bota herança em nome de filhos, e que isso aí contando o caso de pobre, né? Que milhão no Brasil é coisa de pobre, já que ele fez milhões, ou eles gastam direto achando que não são caros. O consumo dos vícios, das drogas, dos motéis, das putarias, né? Mas o pai fez herança mesmo assim. Nenhum deles a ideia era nunca deixar nada para ninguém. Você vê, quando você imaginar ainda ter que falar com uma certa clareza, né? A fila tem que andar e você fica destituído, definhando uma coisa que de fato se tornou por direito sua. Seu, porque o seu nome tem uma defesa tal e vira a quem justifique, né? Quem justifique a coisa. Aí é quem justifica, né? Onde ficam os documentos com tudo que foi passado e colocado na mão desse bando de bandido pedindo socorro, falando particularidades dos máximos, tentando nunca esconder particularidades, mas somava só uma quantidade de coisa, muito tenebrosa, né?
Aí o que que sobra agora, né? Em dado momento você precisa que seja em você, aonde morar, né? Quem dá referência de emprego, né? Cadê creche? Ah, eles vão aparecer? Ah, qual professor encontra? Água, fogo, terra e ar, qual governo antes de desgoverno? Bando de desgraçados em totalidade. Cai num buraco tão fundo, tão fundo, tão fundo. Valeu a pena? Não, não valeu a pena. O que que eu faço? Não bota nenhum filho nunca. Dá um tiro na cabeça de um filho seu, mas não bota eles para fazer educação física em lugar nenhum. Acho que nem na escola. Nem na escola. Começou a correr um pouco, você manda ele correr para um caixão. Entendeu? Não coloque. Eu pergunto quem é igreja e quem é anti-igreja, né? Quem se sobre entre como se acontecem, o que que encontra pela beira do caminho e até que ponto as coisas se traduzem e chegam em tempo, né? Há quem dizer que conselho se fosse bom vendia, né? Porque de graça não tem valor, não tive valor até o último momento. Minha vida pessoal foi totalmente degenerada, destruída mesmo. Efeito dominó foi tenebroso. Tolerar algumas coisas que eu nunca tolerava, ou entender que a coisa fazia um sentido, uma pessoa vinha para fazer um sentido na sua vida, você lutar por aquilo como se fosse uma mulher lutando por uma vida, por um casamento. Não valeu a pena, não. De Aracruz adiante, então, né? O que foi o último relacionamento lá em Vitória, com aquele viadinho lá, ainda que num dado momento, né? Sei lá, trouxe alguns valores, ou vamos assim colocar, o que eu falei que trabalhou numa porra de uma boate, né? Tinha merda no cu pra cagar. Em dado momento olhar algumas coisas, sem sair, alguma fase e tal, mas mesmo colocar na ponta do lápis, indiferença, tem limite para você ajudar os outros, tem limite para os outros não parar de errar, né? Até perder tudo, entrar em campos, né? Sideralizantes, literalmente, nem inacreditáveis, né? Um bando de bandido criam-se fábulas, histórias ou usufruem isso como méritos de impor racionalidade, o que fizeram bem revelar e não revelar, né? E aí quando a coisa acontece, ou vai no cu de todo mundo, que nem eles acreditam, aí todo mundo tem que ficar no silencioso, né? Porque quando eles botam a mão no dinheiro e nem vivem aquilo que eles questionam, o que é um filme, um antifilme, fica satisfeito não. Aí quer dizer, eu tenho 1.180 para pagar, os planos já era pegar uns, já avisei o cara que eu iria pegar uns 4 pacotes de proteína, que eu iria retomar minha dieta, porque eu não tenho resposta de nada, eu não tenho, não quero estar aqui. Não quero estar aqui, não quero estar ali. Aos riscos disso tudo, né? Para que serve uma herança? Quando que ela vem? Qual mais vingança vem? O que mais já fizeram com o meu nome? Né? Até então eu não tive pai e mãe, nem considerei, mas para pessoas tem todas as relações, né? Quanto menos gente viva, melhor, né? Para destituir, matar e roubar, questões tais, né? Qualquer história vende, né? Putaria vende, terror vende, apocalipse vende, assassinato de todas as formas vende, TV vende tudo o tempo todo, o pessoal só dorme bem depois que goza com tudo isso. Quiser botar outra pessoa no meu lugar, se quiser dispensar amanhã, né? Aí quer dizer, engraçado que eu tinha que avisar um mês antes, né? Aí a pessoa começa a montar e faz isso porque tá montando, né? Pagar de gostoso pra cima de mim. Vai tomar no cu, entendeu? Casa do caralho, filha da puta. Nunca tá bom, né? Impondo uma condição um italiano de merda, que nem é macho pra muita coisa, como eu vejo, querendo destituir a minha condição de empregada, que nunca nem perguntou de que raça eu sou e nunca coloquei isso como um fator tal. Até porque eles não têm fé alguma, né? E não encontrei ninguém. Aí quer dizer, fala, querido, eu tô falando mal, tô botando, quando eu estampo, o meu corpo expressa tudo que eu sou. Se eu tô vestindo uma camisa, é com ela que eu faço os feitos também. Afinal, como que me colocam em condição destituída, mas me colocam para fazer propaganda na televisão? Significa o quê? Se acontecer alguma coisa, ela que aceitou um contexto, bota ela na fronteira, ela também é culpada? Sabe? Penso em muitas coisas. Bando de inúteis, germes, vermes.
vermes falcatruosos, né? Olha não as câmeras, que é pior, se tá olhando ou você não tá olhando, né? Temos dois problemas, que a pessoa trabalha, que a pessoa tem um testemunho direto à necessidade de trabalho, que virou câmera sobre câmera, porque em todo lugar elas só existem quando é para incriminar os outros, e quando alguma coisa é chamada para que puxe a gravidade do que é feito e as ameaças totais, é algo tenebroso, né? Quer dizer, tudo em aberto, fizeram o que bem quiseram com a minha imagem, me ameaçaram de todas as formas, não existiu defesa em lugar nenhum. Né? São capazes de fazer, até onde tem coragem de fazer, né? Com a gente dentro, com a gente fora. Quando a gente tá fora, alguém chega, você viu isso? Você viu aquilo? Como que se traduz? Qual é o pedaço conveniente? Porque eu tô sendo clara em muita coisa há muito tempo, né? Eu penso. Quem é que não sabe, né? Sei que a internet é terra de ninguém, ou que a coisa não chega facilmente. Não acredito nisso, né? Acho que está chegando muito mais facilmente, olhando as pessoas que estão transitando dentro. Os médicos de Aracruz, o outro é médico em Aracruz. Dos corruptos de quando eu estava lá, gente de prefeitura, de tudo quanto é lugar, fica assim, deslizando livre, ó, dentro do meu. Aí você imagina, né? O que é uma pessoa ter uma condição restrita que não mostra para você, e você imaginar que é um marido seu, ou que é alguma pessoa que também invade as coisas dos outros. Ou seja, faz destempo para pagar desperto, para dificultar um monte de coisa, porque também, entre outros, da mesma cidade, dentro da minha, invadindo meu Facebook, inclusive de lá do tal da África. Amigos, que conveniente amigos se fizeram participativos, empresta-se isso e aquilo, ou finge uma coisa, os anônimozinhos totais, ou nas costas dos outros, que eles utilizam imagens de criança, ou outras pessoas, coisa imunda, sabe? Tão imunda, tão escrota. Porque não bota o cu, arreganha o cu na internet. Preciso arreganhar meu cu aí também. Só quero saber até onde mais é pra ir, né? Tudo faz dinheiro, por que eu não recebo, né? Como disse a mulher lá, tá vendo essas mulheres, essas prostitutas dentro da cidade, acontecendo não sei o que, com qual não sei aonde que se vende. A gente fica milionário mostrando o pé. Vai comer não é tão bom assim. Mostrar só as partes boas. Ah, mas você comprou, aí você não é a mesma coisa, mas você tem assim, tem assado. Bombas nucleares servem para quê? A pergunta para quem tem, né? Para defender, né? Defender de quem? Quem acata? Necessidade de defesa. Ou botam terror, mas não apertam não? Bando de incompetentes, né? Que merda. Tem uns, aí depois uns viram vilão quando operaciona a coisa certa e nenhum só se consegue fechar a folha sem os que apontam. A gente é obrigado a tomar alguns lados, né? É obrigado a tomar alguns lados, ainda mais quando a fé coloca paradigma e paradoxo. Para proteger de fato e é proteger através do próprio corpo. Quem defende, quem protege sou eu, na verdade, né? Mas eu penso que eu entendo interatividade sim, mas até que prove o contrário, né? Quem se faz gritante e que fica visível para todo mundo, não mexe com o meu priorado. Como isso é interpretado? Não mexe com a minha trindade. Mas para estar vivo ainda que eu morra daqui a pouco, qualquer coisa assim. 25 anos. 25 uma ova, né? Porque eu fui para Vitória meado de 1996, né? Quer dizer, já era um ano tanto em Linhares, lidando com essa situação, estudando, academia na cabeça, o que foi experimentar academia alegre a qualquer modo. Todos os lugares que eu fui atrás de tudo, diagnosticando tudo, sem recebimento algum, para ter 13 anos e meio na carteira, e olha como que é registrado. Não me fecha como professora, como bacharel. O que é bacharel? Direto e indireto, né? Nem doutora, nem atleta, nem teórica, nem meus materiais que não foram nada. Né? Trânsito livre com suástica. Que hora você vai para o hospital, você fica peladinho, olha
livrinho nas suas costas, é conveniente de alguém achar que o mundo tá em cima, né? Entre todos que já muito montaram, sobre todas as condições que eu retrato como grave, né? Consultas, ver as coisas dos outros, tudo o tempo todo. Tem motivo para sorrir, eu tenho motivo, só preciso de muito pouco. Um outro lugar, um salário básico. O que é estar num lugar onde eu preciso de um mínimo para entender e deslocar? Eu mesmo não sei falar outras línguas, não aprendo, não quero aprender, porque eu não aprendo. Não é para aprender. Aonde ficar e em quem confiar, né? Na altura da saturação, com a seriedade com que eu fiz o meu serviço, tentei usar bom senso, alegria para a pessoa entender a relação de aluno-professor como algo à altura. Errei mesmo. É. Aí tem 1.180 de uns 2.600. A outra tem que me pagar virar e pagar uns 400 de diferença. Você vai pagar 5 semanas, que vai malhar sozinha. A outra pagar 180 que já vou gastar no dia que receber. As outras eu tenho que completar serviço, que nada implica em parar. Uma eu devolvo a bolsa, uma blusa de frio, qualquer coisa assim. A outra, quanto custou que você lavou? Porque na verdade eu estou o tempo todo fazendo, né? As outras, não prestar conta para nenhum. Aquela hoje lá do nenenzinho. Parar qualquer coisa, não seria problema nenhum, me relacionando muito bem. Mas o que é relacionar muito bem, né? Fome agora, sei lá o que eu tô sentindo. Muito de saco cheio. Ou seja, né? Tô como invasora, ladra, ou quem justifica psicopata. Sem ter muita certeza de fé para poder ter um ato de coragem desse. E fechar os portais do tempo. Que é lógico que é para achar que não vale a pena. Realmente eu não sou daqui. Sobra-se, né? Daí achar que eu não ganhei esse direito e não paguei por ele também são outros 500. Mas não é para arrastar. É o que vira sentido de informar e fazer as coisas como de fato funcionam. Eu mesmo faço como de fato funciona. Um futuro com coisas sem necessidade. Acredito que as coisas têm uma complexidade para ser passado para você. Nossa, isso é tão fácil de fazer. Para você tomar esses propósitos, né, de credibilidade, que seria ter trabalhado com outra coisa, mais materializante, que diz que tem uns feitos que camuflam outras cobranças, né? A coisa de abstratualidade que assim fica perante toda essa prática. Joguete de que ainda é uma merdinha de profissão e que não é blá 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 blá. Aí eles entram nelas para fazer até revolução. Porra. Na hora que você faz, tem ninguém. Cadê a equipe? Na praxes, a coisa é bem diferente, né? Quem cobra praxes? Não tem praxes. O que virou, né? A pessoa se sentiu ofendida pela minha independência já adquirida. Quando a pessoa não é nada, né, bicho? Além de um corrupto muito escroto, a pessoa não é nada. A pessoa devia ter uma preocupação para pelo menos fingir melhor, entendeu? De exato eu entendo, de cálculo eu entendo. Imagina. Tenho certeza que sim, tô vendo. Ai, ai. Nem lê o negócio, dá um monte de expor, um monte de coisa sem saber. Sistema totalmente invasivo, totalmente ameaçador, destruidor da sua condição diária, te levam tudo, roubam tudo. Tudo, tudo, tudo. Muito tenebroso.
Eu achei que era menos porco e menos porco uma hora, mas eu tive algumas relações aparentemente menos porcas, mas igual um robô, muito preocupado em subsistenciar a construção, a mudança. Mas se for avaliar tudo que eu busquei, como eu cataloguei, as academias que funcionavam dentro delas em Vitória, já era um chiqueiro absoluto, uma porcosidade tenebrosa. Né? Contratam-se ladrões sobre os ladrões, 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 ladrões. Uma bomba nuclear nesse Brasil. Né? Mas aqui Rio de Janeiro, São Paulo, tudo quanto é canto. Eles são todos muito bem enraigados e prostituição, estupro, tudo em todos os lugares. É tudo muito declarado. Tem um paradoxo da liberdade e democracia brasileira, né? Eles têm tanta possibilidade de fazer em tanto lugar que aparentemente é tudo muito... Não tem que ter a preocupação em esconder, em correr demais. Nada, a maioria, né? Negócio bem engraçado. Amanhã atender só um aluno, não vou pra esteira. Tô satisfeita não. Se mudar não tem nada para levar, não tem mais nada em lugar algum. Tem como tudo cai por terra, volta a ser mais caro ainda. Volta a ser, mas o que é menos pior, né? Olha como eu estava, como estabilizar isso tudo de agora. O que eu fiz para superar tudo isso em cada lugar que eu morei? Casa dos outros jogada como um lixo absoluto, vendo pais sustentar os outros, festa, prestar dinheiro pra gente sem noção. Todos eles fizeram uma desgraça na minha vida. Fecharam tanto todas as portas, usaram a mentira e o erro deles para difamar a minha vida que nunca quiseram nem conhecer. É tudo tão grave, eles nem conhecem com quem eu namorei, fora, lugares onde morei, ou muito mais do que eu penso enquanto estava destituindo e ter certeza que ficasse lá, entendeu? Vamos ver qual o jogo que vem agora. Aí eu vou amanhã, quando tiver paciência, pegar um papel ali. O que eu botei de repente assim como uma espécie de dissertação maior, né? Como que num dado momento eu escrevi, coloquei, né? Deus total no final, blá, 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 um monte de coisa. Assim, Deus trouxe roteiros, né? Ainda que você vai colocando às vezes com alguns errinhos, entre aspas, né? Tá aqui na minha agenda de... Né? Coloquei que num dado momento compraria um tênis preto. Aí coloquei, né? Essa coisa tem que pagar, já seria um gasto danado. Já seria um mês que você comprasse outro termogênico, outro, né? Tem hormônio ainda para resto desse mês e 2, se for avaliar 0,5. Já tô sentindo alguma coisa estranha em mim, não sei se é por tudo isso, a diária do dia. A boca do estômago tá cansado, ou essa condição esfinctoral, nem sei que lado é o fígado. Nem sei, vai com o meu também, né? Até que toda regra tem exceção. O que é essa condição estomacal, ou essa condição de acelerar em algum momento e tá dormindo muito pouco, muito picado. Mas acho que né, tá um platô de até então bem controlado sobre, né, coisa acontecendo, agindo dentro do corpo, porque estava muito pior, tá tudo entranhado, uma mudança muito enorme, uns depósitos bem feios, né, mas do que seria daqui para frente, né, os riscos, cãibra, desgaste, cansaço, chama gastar mais caro, querer fazer um lixo mais caro, ficar com cada vez menos coisa dentro de casa, porque tudo vai estragando, não vai reparando. E eu avaliei tudo em tempo e a hora. Mas eu achava que tinha que investir na profissão, investir na imagem. Fiz como mandava o figurino. Brasil, filho, tá precisando de um chamado, de uma descentralização. A quem justifique, né? Os ladrões de fora já apontados que não tem mais aonde empilhar, né? Assassinos de toda espécie, mas o joguete aqui dentro é muito grande. Tá muito fácil, né? Uns ganharem título aí afora e fingir que eu não tô acontecendo. Para que as habilidades dele não tem as habilidades que eles têm, né? De trepar, de ir pro alto, de ir pro fundo, de ir pros lugares das caras de pau, né?
Quando eu passo na rua, às vezes dá pra ver que eu tô bem tolerante, né? Eu tô gravando falando uma coisa séria, ei, ei. Mas tem aquelas pessoas que têm relação de ei, né? Aí também já não fica bom. Não fica. Não me sinto bem, porque não preciso, não faço aquilo, né? O que a gente tem que lidar ou colocar ser menos pesado, né? Entre algumas coisas, né? Tá faltando regras mais universais, usar a televisão ou bota um cu o dia inteiro ali pra ver se vocês ficam dando a bunda e nem de casa sai pra encher o saco dos outros. Né? É pra falar aquela coisa na hora que ninguém pode deixar de ouvir. Trava todas as contas bancárias, todos os deslocamentos, bota uma bomba em cada cu. Né? Anti-assassinos, demônios assim, indecifráveis, por incrível que pareça. Indecifráveis. Aí hoje a gente chega e fica sempre querendo passar um vassourinho, ver se não tem alguma coisa pra lavar. Ah, queria ir embora agora. Ah, quer dizer, nada, né? Já contando que eu ia... Já misturei um whey no outro, a lata tá cheia, acabando com aquele branquinho lá misturado com o de chocolate. Um litro de leite em casa, acho que tinha um na geladeira, um fora de geladeira, acho que eu deixei um, trouxe um. Abri outro, tem dois ali, acho que eu abri. Está na hora de comer, jantou, sei lá. Saco cheio. Totalmente sem cabelo. Tá incomodando a mulherada que a galera gasta. Só tem leite. As ladies não sai carequinha não, feio. Que não sai sem as bombinhas, não ganha saláriozinho, não dorme fora de ar-condicionado. Nenhuma delas. Até não tem em casa, mas os lugares que elas transitam tem muita coisa. No limite, tá? Limite diário. Pensar que aí quer dizer, entrei na rotina, pouco descansei de sair de Linhares, que era intensivo de estudar, que tinha não mais olhar para trás, e mesmo foi bem puxado. Aquela preocupação de ser, né? Já conhecer minhas limitações é quando vejo em Vitória. E desbravando todos os lugares, a ponto de ter coragem e ir rodeando para conseguir trabalho. Essa coisa dentro de campo acadêmico, cursos extra-acadêmicos, negócio de estágio. Ou seja, você tem que carregar nas costas os problemas de todos os doutores. Né? Enquanto eles estão mexendo com as tesezinhas deles, você tem que trabalhar só com os pontos de tese e fica a soberba deles entre achar que são burros ou que uma hora você não vai acordar, né? Perante a sacanagem que fica. A incongruência de um campo acadêmico que acha que num dado momento ninguém precisa, caso a guerra chegasse, que virou crítica de ter um diploma que todos eles apontam que são das federais, inclusive os que não são. Né? A quem atribui o quê? Você mandar embora um favor que me faz, aonde pegar mais alunos, não vai ter. Fica bem complicado. Fica bem complicado retomar qualquer coisa de cabeça fresca. Porque quer pegar um dinheiro num dado momento e falar que vai operar. O que tem que comprar, onde que é estar, que se esteja, que possa parar, não paga. Ou seja, matéria-prima até do setor público. Quanto mais ricos são os que fazem tudo dentro do setor público. Que é o teste das bochechinhas, dos botox, dos blá blá blá, que virou a medicina brasileira e todos eles encaixados a ter tudo. Tem que ter cara de pau, mesmo muita falta de vergonha na cara, que já não me basta a que eu não tenho aqui dentro. Só para ser colocado assim, né? Quem conta sobre minha avó e contar sobre mim e minha avó, já que eu não tive no enterro dela, eu não vou nem estar do papai, nem do da mamãe. E eles estão preocupados? Nenhum deles. Todos eles com teto de sobra. Raríssimo que pagou aluguel. Nenhum. Gastam, viagem, irmã tem show marcado, tá falando aí no show. Irmã viajou para altos lugares. Não tem mais sorriso não, tá difícil sorrir com esse monte de ruga mesmo. Queria sim operar a cara inteira, nunca ter que ter um problema de canal. Nossa Deus. Tive uma dor uma vez, imagina se atacar isso tudo.
Nossa senhora. Cabeça alarmou. O que é um aneurisma? O que é um descompasso cardíaco? O que é meu fígado? O que é meu pâncreas? O que é quando suspende tudo, começa a comer igual bicho, coçar? Que na verdade nunca me traduziram o que é uma TPC, né? Pois é. O que mais vem amanhã, Deus?